Vamos, então, ao nosso encontro de hoje. Ricardo. Está compartilhando aqui a tela? Pronto, todos estão vendo? Apareceu, Ricardo. Ótimo, vamos lá. Então, capítulo 7 fala sobre o processo redentor. Esse é o título do capítulo, tá? E aqui, André Luiz coloca algumas informações. Vem aqui, nosso esforço tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura, né? Como eu falei anteriormente, né, todas as questões de ordem mental. Então, eles têm um objetivo nessa missão, que é evitar justamente os processos, os transtornos mentais, especialmente tendentes à loucura, não a loucura propriamente dita, né, mas tendentes à loucura. Aí ele comenta que é prescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. E aí começa a construção do caso que eles vão analisar. Eles, o que eu digo, André Luiz com Calderaro, né, principalmente, e, claro, os demais amigos espirituais. Então, eles colocam aqui o seguinte: temos aqui indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passos reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, e ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração, em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. E aí eu vou parar aqui o nosso compartilhamento para fazer uma observação importante. Observem que no texto ele fala, né, expõe a situação e fala no finalzinho sobre a oração, né, que ele aproveitou o momento da oração para interceder, né, para justamente ali naquele momento da oração, da prece, que eles vão interceder em favor da mãe e em favor também do outro irmãozinho. Então, observe a importância, pessoal. Isso que é importante a gente fazer essa pausa especial, que antes de entrar na história propriamente dita, né? No caso, a importância de nós fazermos o Evangelho no lar. Porque são nesses momentos, né, por incrível que pareça, são nesses momentos que a espiritualidade intervém, ela age. São caravanas que são trazidas para os nossos lares para tratamento, para que sejam justamente banhados em luz. E nas orações, nas nossas preces também. Então, André Luiz, ele está aguardando, junto ao seu assistente, no caso, Calderaro, justamente para, no momento de prece deles, para que eles possam o quê? Intervir, né? De oração. Então, é importante a gente fazer essa observação. Diga, Carla. Carla? Pergunta aqui. A minha pergunta é a seguinte: você falou agora que durante o culto no lar, né, os espíritos trazem caravanas. Essas caravanas são espíritos necessitados também, que vêm para o culto no lar da gente? Sim, geralmente sim, são espíritos necessitados, né? Claro que sob orientação de espíritos mais evoluídos. São caravanas que são conduzidas por espíritos mais evoluídos. Mas podem, como sempre vai vir? Não, podem. Não, sim, mas isso não oferece risco, não, né? Não, absolutamente. Todo ambiente onde nós estamos em prece, quando nós estamos em oração, né, não há risco. Exceto se houver prática mediúnica dentro de casa. Aí sim há risco. Prática mediúnica é apenas na casa espírita, de preferência, né? Sim, mas mesmo que tenha um médium no meio, o médium não vai sofrer nada? Não, absolutamente. Tá? Porque está com Jesus, está em prece, está em oração. Né? É um trabalho de tratamento e de limpeza também para a nossa casa, para o nosso ambiente, para o nosso redor. Tá, obrigada.
Nada. Então, são esses momentos que eles aproveitam, né? Muito bem. Aí ele continua, né? Achávamos em pequena câmara onde magro doentinho repousava choramingando. Era um menino, tá? Esse magro doentinho é um menino doente. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentava. O menino enfermo inspirava piedade. Ou seja, eu estou indo e voltando, tá? Porque realmente há necessidade de a gente fazer essas pausas, essas observações. Observe o seguinte: trata-se de um menino indefeso. Às vezes a gente olha, é um menino. Até eu recebi uma mensagem hoje do Greg, uma pergunta que alguém fez, mais ou menos nessa mesma linha, né? É um menino indefeso. Olha, coitadinho, né? Só que a gente tem que ter o olhar, o quê? O olhar espiritual. Que aquele é um menino nessa encarnação. Agora, não sabemos o que ele foi em outras encarnações e por que ele está passando por determinadas situações nesta existência. Nesse caso específico, o menino está doente num leito. O menino mesmo, né? Com duas entidades. Eu lembro muito agora, eu vim de uma casa, né? Aonde trabalhava-se com cirurgias espirituais. Casa de Frei Fabiano, no Meia. Na época, alguns aqui já tiveram a oportunidade de estar lá, né? Na época, quem trabalhava na casa, depois de muito tempo, nós descobrimos, quem trabalhava na casa era a avó não sei se vocês lembram, João Hélio, um menino que foi arrastado, né? Pois é. Então, ela trabalhava na casa, a avó dele. E lá na casa foi recebido, inclusive, uma psicografia, dizendo por que ele estava passando por isso. Tinha um motivo que ele estava passando por isso. Porque ele, naquela encarnação, o desencarne dele, ele era um menino. Mas, em outras encarnações, ele fez atrocidades. Atrocidades. E a espiritualidade, por uma questão de expiação, né, agiu por bem que ele desencarnasse daquela forma. Então, nesse caso específico, nós estamos observando aqui, claro, não vou entrar mais em detalhe porque é só para dar uma contextualizada, né? Nesse caso aqui específico do menino, ele está no leito com duas entidades. E aí nós vamos descobrir por que ele está passando por essa situação. Qual o motivo? Qual a justificativa? Será que existe alguma coisa a ver? Ou porque realmente é obsessão e tem que ser dessa forma, né? Então, aqui, deixa eu... Peraí. Voltar aqui para o nosso slide. Então, olha só. O menino, ele inspirava piedade, né? É paralítico de nascença. Olha só, gente. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, 8 anos de idade nessa nova existência, não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase não ouve, psiquicamente tem uma vida de um sentenciado a cumprir pena severa. Então, se nós fizéssemos uma visita, né, uma visita a esse irmão, nós íamos falar o quê? Coitadinho, é uma criança, né? Eu participei de um trabalho numa casa que ela fazia, trabalha até hoje, inclusive, nisso, um trabalho chamado Visita Fraterna. Todo terceiro domingo do mês. Fazia uma visita ao orfanato, asilo e tal. E em Jacarepaguá, ali pertinho do Grege,
coladinho com o Brejo. Tem uma casa chamada, uma instituição, melhor dizendo, chamado Lar Maria de Lourdes, se não me falha a memória. Lá eles trabalham com crianças e jovens com hidrocefalia. E quando eu fui, na época, não tinha assim tanto estudo, enfim, estava começando ainda, estava engateando ainda nos estudos da doutrina, e, de certa forma, chocou um pouco aquelas crianças, aqueles jovens com uma cabeça desse tamanho. Falei, gente, o que é isso? Que eu nunca vi isso na minha vida. E a Lúcia, o que está acontecendo? Mas a casa explicava tudo, né, direitinho e tal. Aí, depois de muito tempo, olha só, tinha uma jovem, não lembro, eu sei o nome dela, mas não lembro agora. E ela era uma jovem muito querida, porque ela correspondia, ela estava no leito, e ela correspondia ao carinho, às mensagens que os trabalhadores dessa caravana estavam depositando a ela. Então, ela percebia as manifestações de carinho, e a ponto de sair em lágrimas. Quer dizer, ela tinha essa sensibilidade. Só que ela, nos seus 14, 15 anos aproximadamente, veio a desencarnar. E os 3 ou 4 anos depois, ela se manifestou, agradecendo as manifestações de carinho, mas que naquela encarnação era obrigada ela a passar por essa situação, porque ela tinha sido objeto de suicídio em encarnações pretéritas. Não só suicídio, como também outras situações, outros débitos, que, por uma misericórdia divina, naquela existência especificamente, na última existência dela, ela reencarnou com hidrocefalia, não por acaso. Então, nós precisamos entender por que eu estou falando isso tudo. Porque é uma coisa muito importante que, eventualmente, quando nós passamos por situações desse tipo, nós precisamos entender que ali existe um espírito milenar encarnado nesse corpo, que nós não sabemos a história de fato, mas nós precisamos estar sempre em prece para que esse espírito possa, sim, cumprir a sua missão, o seu papel, e que a espiritualidade possa sustentar seus pais, seus familiares, para que eles possam efetivamente o quê? Cuidar dessa criança, desse jovem, dessa pessoa, desse espírito que está ali naquela situação, seja com que situação for. Voltando para o livro, nesse caso, não é diferente. É um menino que está acamado. Não vê, não ouve, né? Está limitado fisicamente num leito. E André Luiz, ele visualiza quem? 2 entidades. Espera aí que é... Quem? Adriana, né? Não, ela entrou. Está participando? Ah, não, beleza. Tranquilo, bem-vindo, Adriano. Eu tinha caído. Deixa eu só voltar aqui. Vou tentar compartilhar aqui. Está aqui. Tela cheia, vamos lá. É bom que eu vou... Espera aí. Eu estou ficando, quer dizer, especialista em compartilhamento. Todos estão vendo a tela? Sim? Agora sim, Ricardo. Agora sim. Sim, Ricardo. Olha só. Então, como eu botei aqui no final, justiça das reencarnações. É isso que a gente tem que ter em mente, pessoal. Né? Existe uma justiça por trás disso, que é a justiça das reencarnações. Todos nós trazemos em cada encarnação o quê? As nossas metas, as nossas provas, as nossas expiações, ninguém está aqui a passeio, né? E se nós viemos sadios, temos que agradecer. Se nós viemos com uma tarefa, com uma missão, como é o caso da mediunidade, por exemplo, temos que cumprir essa missão como deve ser cumprida. Agora, existem casos relacionados a doenças, etc. e tal, como é esse caso desse menino,
que nós temos que, o quê? Orar, né? É como eu falei anteriormente, orar pelos pais, pelas famílias, para que eles possam, cada um possa cumprir a sua missão, que também para eles é uma prova. Para eles é uma prova. Se para o menino é uma expiação, para os pais é uma prova, né? Porque nem todo pai tem a paciência para poder cuidar de uma criança ou de um jovem nessa situação. Tanto é que, voltando lá ao caso lá do Maria Dolores, eles, muitos que estavam lá, foram abandonados, literalmente, pelos pais. E os pais, ao saber disso, não tinham condição, às vezes, até financeira, de bancar um tratamento, ou até mesmo não tinham condição, o quê? Psicológica, de enfrentar a situação. E vamos conhecer mais a história desse nosso irmãozinho. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa de desafetos pessoais. Olha só. O porquê, né, que ele estava passando por essa situação. Viveu em regiões inferiores, fora da carne, e várias vítimas já lhe perdoaram os crimes, outras nem tanto, como é o caso dessas 2 entidades que André Luiz sinalizou. A presente reencarnação tem por objetivo completar a cura afetiva. O espírito, isso é importante, o espírito não retrocede, mas as formas de manifestação podem sofrer degenerescência. Ou seja, deixa eu voltar aqui para ver a carinha de vocês. O espírito, ele sempre evolui. Ele não retrocede, mas existem algumas encarnações que não pode dar um passo maior, vamos chamar assim. A necessidade de um reparo, a necessidade de um reajuste, a necessidade de uma pausa, entre aspas, que não é bem pausa, é uma parada técnica, vamos chamar assim, para que ele possa justamente o quê? Se equalizar. Como foi o caso dos jovens lá do Maria Dolores. Maria Dolores, não. Maria de Maria Lourdes. de Lourdes. Maria Dolores é a cantora. Maria de Lourdes. Como é o caso daqueles jovens. Como foi o caso desse menino. Como foi o caso do João Hélio. Sempre crianças. Por que crianças? Porque são, acima de tudo, o quê? Espíritos. Nós, pela nossa limitação ainda, pela nossa visão limitada, nós enxergamos aquela encarnação especificamente. Né? Da mesma forma, porque a mãe teve um bebê e esse bebê viveu 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Mas por quê? Para ele, aqueles 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, é extremamente importante em função de eventuais débitos, ele como espírito no passado. Às vezes, muitos reencarnam apenas para adquirir a forma perispirítica que eles perderam em função, provavelmente, de suicídio. Isso é explicado na literatura espírita, casos como esse, que eles reencarnam somente para adquirir a forma perispirítica. Adquiriu, desencarna. Continua seu tratamento, continua sua evolução no plano espiritual para ocorrer um novo planejamento, uma nova reencarnação. E muitos até voltam na mesma família. Né? Então, a espiritualidade ela é altamente técnica nesse sentido, né? Como foi o caso aqui desse nosso irmão. Gente, até aqui, tudo bem? Estou indo muito rápido? Tá ok? Beleza. Vamos voltar aqui. Volta, amiguinho. Tá indo. Lembrando que sábado teremos aí um encontro às 18 horas no GRESC, aproveitando aqui, enquanto vai abrindo aqui o negócio, né, falando sobre mediunidade, outro tema importante. Simone, só essa semana... Essa semana eu estou super feliz. Você 2 vezes? Caramba, olha só. Não, 3, teve ontem também. Teve ontem. Já teve ontem. Não tem privilégio maior. 3 vezes? Obrigada, cara. Estou tentando voltar aqui, gente, mas juro que está... Não está indo a compartilhamento? Tá girando, tá como não respondendo.
Você quer que eu passe para o Matheus e ele vai passando? Eu posso passar a apresentação para ele. Ele vai passando para Pode. você. Quer? Pode ser, mas Eu vou agora... botar... Oi? A apresentação eu vejo aqui, Peraí. porque está dando algum tilt aqui. Ah, não, opa, ótimo, voltou. Espera aí. Opa, foi. Beleza. Tá indo aí, gente? Ricardo, tá não. Nada ainda, Ricardo. Não tá indo, não. Eu Não? passei aqui para o Matheus, se você Quer que não eu apresente? conseguir, o Matheus apresenta para você. É só você falar que ele vai passando. Espera aí. Dispensar, não, porque agora acho que... Fazer uma última tentativa aqui. Hoje a tecnologia não está ajudando. Não tem problema. E agora? Foi sim. Agora é só você botar na apresentação. Isso. Tá, pronto. Beleza. Nosso amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. E aqui a gente chama uma atenção, esses centros ativos da organização perispiritual é o que está falando de quê? De perispírito. Né? De nós realmente cuidarmos do nosso perispírito. E cuidando do nosso perispírito, nós estamos cuidando do nosso espírito. Então, a importância de nós estarmos conectados com Deus, conectados com os ensinamentos do Cristo, né? Conectados com a moral. É isso que ele está chamando a atenção, porque se nós estivermos conectados com Deus, com Cristo, com a moral, nós estamos cuidando justamente do nosso perispírito, né? Conexão com coisas boas, né? Isso é mais importante. Leitura, estudo, isso tudo ajuda. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais ofendeu, atingiram-lhe o corpo perispiritual. Então, olha só, os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais ofendeu. Então, no nosso caso, muitas pessoas não gostam da gente. Jesus não agradou a todos, quem somos nós para agradar a todos também? Então, nós somos bombardeados, às vezes, com esses pensamentos de alguns irmãos nossos. O que nós temos que fazer? Estar sempre conectados com o alto, estar sempre em prece, vibrando positivamente, emanando sempre pensamentos positivos, por mais difícil que seja, mas sempre vibrando positivamente, para que esses pensamentos de revolta criem uma barreira e voltem, né? Que nós não sejamos atingidos com isso. No caso desse irmão, né, ele não tinha esse conhecimento, esse pensamento atingiu ele absorveu esse pensamento que foi emitido, né, por esses irmãozinhos, isso por mais de 100 anos, como choque de desintegração da personalidade. Olha só, gente. Observem o nível, né, de cuidado, o nível de entendimento, o nível de comprometimento entre eles. Os perseguidores são também doentes de ódio e de vingança e estão reunidos no mesmo lar, na qualidade de irmãos do antigo adversário. Vou interromper e vou voltar. Ricardo, o Matheus Então, levantou a mão aí, tá? vou chegar nele. Deixa eu só fechar só a ideia aqui. Então, esses irmãos, esses irmãozinhos, junto com outros irmãos que estavam vibrando negativamente contra esse menino, o que a espiritualidade fez? Olha, vamos colocar todo mundo na mesma família? Vamos planejar uma reencarnação deles como irmãos desse menino? Ah, vamos. E eles reencarnam como irmão desse menino. Por quê? Para que, através da família, através do seio familiar, possa ser restabelecido o quê? Os laços de amor. Para que esses sentimentos de ódio, de vingança, que arrasta por várias reencarnações,
esse sentimento seja quebrado, seja dilacerado, justamente por um sentimento maior, que é o sentimento de amor na família. Então, que a espiritualidade mexe os pauzinhos. Isso, lembrando, eu sempre falo, quando você falo de família, eu sempre comento sobre isso. Isso não quer dizer o seguinte, que toda a família, você vai olhar para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, que está aí em volta aí na sala virtual, vocês são meus inimigos do passado, eu estou sabendo disso agora. Não, não é isso. Né? Isso é apenas um recurso que é utilizado pela espiritualidade. Sabemos também que, às vezes, nós reencarnamos em família justamente para que nós possamos trazer todos esses entes familiares para um processo de evolução. Um espírito mais evoluído reencarna no seio familiar para fazer com que essa família evolua junto com ele. Tem isso também, tem o outro lado da moeda. Né? Mas esse caso especificamente, como o André Luiz está apresentando nesse capítulo, é utilizado para fazer com que esses irmãos, né, não irmãos de sangue, mas irmãos de jornada, né, esses irmãos de jornada, eles possam restabelecer laços de amor. Um trabalho, olha só, gente, está aqui escrito, mais de 100 anos, mais de um século, olha só quanto tempo de sofrimento, quanto tempo de dor, quanto tempo que vai se arrastando, e isso é resultado de escolhas que foram feitas lá atrás, há mais de 100 anos ou mais. Olha só quanto tempo, entre aspas, perdido. Quanto tempo que esses espíritos poderiam ter evoluído, mas não evoluíram. Eles ficaram presos nas raízes, entre eles ali, um para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá, alimentando pensamentos e sentimentos de ódio, de vingança. Não, porque eu vou me vingar de você porque você me prejudicou na outra encarnação. Então você, como menino, eu vou estar do seu lado te perturbando. Eu vou estar do seu lado te obsidiando, porque você não vai conseguir o sucesso, você não vai conseguir ir à frente. Era esse o sentimento, era esse o pensamento que eles estavam passando para esse menino. A ponto de que ele, coitado, não tinha conhecimento espírita, não tinha conhecimento, os pais provavelmente não. Tanto é que todos esses pensamentos, todos esses sentimentos sobrecarregavam o quê? A sua estrutura perispirítica. Ele estava lá acamado. Todos esses sentimentos agiam diretamente no perispírito, a ponto de causar o quê? Cegueira, causar a surdez, que muitas das vezes não era nem questão física. Na maior parte das vezes, pelo que está explicado no capítulo, foram questões de ordem o quê? Espiritual. Né? Isso tudo para a gente pensar. Nem tudo que acontece conosco, então, é por questões físicas. Pode ser também por questões o quê? Espirituais. Por isso que existe na casa espírita o tratamento espiritual. Por isso que existe também o tratamento, às vezes, nas reuniões mediúnicas específicas para as questões relacionadas à obsessão, né? Fala, Matheus. Estou falando muito hoje. Não, tá ótimo, Ricardo. Tá ótimo ouvir você e aprender um pouco mais sobre isso. Não, só queria fazer um complemento, né, daquilo que você tinha falado no slide e que me chamou muita atenção, porque você falou assim, nos centros ativos de organização perispirítica, né? O que afeta o nosso perispírito. Você trouxe que a questão dos pensamentos de ódio contra as pessoas que estão à nossa volta, aquilo que nos atinge. E eu fiquei pensando no quanto que a gente pode nos afetar, consequentemente, nisso, a partir dos nossos próprios pensamentos para nós mesmos. Quando a gente está muito negativo, quando a gente está muito pessimista, quando a gente está muito se sentindo muito culpado por uma determinada situação, enfim, fica se martirizando quanto a isso, o quanto isso nos afeta, nos fere no nosso próprio perispírito, né? E, consequentemente, lógico que a longo prazo a gente pode ver comorbidades acontecendo, né? Pessoas com depressão ou até mesmo com doenças patológicas, né? Câncer e assim por diante, acaba cometendo o nosso corpo físico também. E o quanto que os nossos próprios pensamentos, eles nos afetam, o quanto eles são muito potentes para nos, a ponto de fazer essa desconfiguração, digamos assim. Desconfiguração, isso mesmo. Você falou a palavra correta, desconfiguração.
Você vê, a atitude de exemplo, pegando uma carona nisso que você comentou. Eu tenho uma conhecida, ela mora nos Estados Unidos. Ela mora em Nova York. Eu conheci ela durante a pandemia, que ela entrava nas lives, inclusive acho que participou inclusive, de algumas lives aqui do Gresh também. E ontem eu descobri, ela já perdeu o marido, né? O marido faleceu, desencarnou. E ela, coitada, colocando sempre a culpa na vacina da Covid, porque foi a vacina que matou o marido, e agora ela está na mesma situação. Então, ela já vinha trazendo um quadro depressivo muito, muito latente. Isso que você acabou de falar. E não conseguia sair dessa situação. E o troço foi postergando, até que ela teve que ser internada, né, lá em Nova York mesmo. Aqui, eles queriam voltar para o Brasil, eles queriam morar no Brasil, inclusive, quando o marido desencarnou. Mas como ele desencarnou, ela continuou lá para Nova York mesmo. E o que acontece? Ela descobre, quer dizer, nós descobrimos hoje, na verdade, que ela está com metástase. Resultado de quê? Provavelmente da depressão que ela vinha enfrentando. Não digo nem a partir da perda do marido, não. Talvez isso está vindo desde antes, desde muito tempo. Só que ela não percebia isso, né? Quer dizer, então, a partir do momento que a gente baixa a nossa vibração, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o baixar a vibração é normal. Em nenhum momento na nossa existência, nós ficamos sempre com a vibração lá em cima. Todo mundo sorriso, todo mundo, né? Não, tem momentos que a gente realmente cai. E a gente precisa justamente desse ombro, o ombro do irmão de jornada, o ombro do irmão, do companheiro da casa espírita. É nessa hora que o companheiro da casa espírita tem que entrar, tem que agir. Olha, conta comigo, me liga. Está precisando de ajuda? Me liga. Se for o caso, vem aqui em casa, ou na casa espírita. Para você, vamos embora, vamos levantar, não cai não, vamos embora, estou contigo. Levanta, vamos embora. Então, é importante esse papel. E, no caso dela, não foi possível. Então, ela acabou baixando muito a questão vibratória a ponto de aparecer o quê? Doenças. E muitas dessas doenças, já tem se falado muito sobre isso, principalmente a depressão. Elas têm sua origem aonde? Espiritual. Origem espiritual. Logo, se é espiritual, desenvolve aonde? No espírito, e através do perispírito se manifesta aonde? No corpo físico. O corpo físico que paga a conta, né? Foi justamente o que você falou, Matheus. Então, nós precisamos estar o quê? Observando. Está tudo bem? Ótimo. Está tudo mal? Tudo bem. É passageiro? Beleza. Não é passageiro, tem se tornado frequente. Poxa, fulano, vamos bater um papo. Marca um atendimento fraterno. Vamos bater um papo com um, com o outro. Olha, não estou legal, estou passando por isso na vida. Exemplo, né? Faz parte, porque na nossa encarnação aqui, nada são flores. Muitas das vezes nós pisamos em espinhos. E alguns espinhos doem, né? Então, nós precisamos realmente observar isso. Só que nós temos ainda um pouquinho mais de conhecimento, né? De que digo que nós somos melhores do que outros irmãos de outras correntes religiosas, não é isso que eu estou falando, mas é pelo fato de nós estarmos num grupo espírita, estudando doutrina espírita, seja André Luiz, seja Leon Denis, seja lá o que for, traz conhecimento, e um conhecimento que muitas das vezes um ou outro não possa ter ainda, mas vai ter um dia, com certeza. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque informação temos, informação tem sido passado. Talvez nós não estamos aplicando ainda, mas temos essa informação. E essa informação fica guardada na nossa cachola, a ponto de, um dia, quem sabe, possamos aplicá-la em nós ou em outro, né? Foi mais ou menos nessa linha, Matheus? Foi sim. Ricardo, a Carla levantou a mão. Diga, Carla.
só para tirar uma dúvida, aproveitando o gancho. Claro, vamos lá. É assim que eu gosto. Não estou dizendo que é o caso da moça aí, não, tá? Porque eu não conheço, eu não posso avaliar nada também. Mas nem todos os casos de câncer necessariamente vai ser por conta de baixa vibração. Pode também que o espírito tenha, lá na hora que ele fez o planejamento reencarnatório dele, ele escolheu isso para poder evoluir mais rápido, não é isso? Sim. Não, Eu já sem li a dúvida. respeito disso, aí eu fiquei com esse truncado na cabeça agora, por isso que eu estou perguntando. Não necessariamente apenas como baixa vibração. Não. Pode ter esse espírito dentro do seu planejamento reencarnatório, até se esteja desenhado isso. Olha, você vai reencarnar numa família, o seu corpo físico já vai trazer algumas predisposições para justamente acontecer isso. Para atitude de evolução mesmo, entendeu? Entendi. Obrigada. Pode ser, com certeza, sem dúvida. Né? Vamos lá, gente. Então, a família é um restabelecimento dos laços afetivos entre almas. Isso que eu acho legal. Né? Restabelecimento de laços de amor. Né? O Evangelho fala muito sobre isso. Esse capítulo também fala sobre isso, e outras obras também falam muito sobre essa questão da importância da família. Né? Lembrando, de novo, sendo repetitivo de propósito, não quer dizer que, acabando aqui o nosso encontro, você vai olhar para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu pai, para a tua mãe, vocês foram meus inimigos do passado. Não é isso. Né? Não é nessa linha, mas é um recurso que pode ser utilizado pela espiritualidade. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. No sistema nervoso, arquivamos as lembranças no passado. Isso aqui, mais ou menos, André Luiz traz um pouquinho, novamente, aquele conceito que nós vimos no penúltimo encontro, me falha a memória, onde tem aquele castelo dividido em 3 etapas, lembra? Pois é, então André Luiz traz esse conceito novamente aqui. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Então, observe que tudo é a mente. Inclusive, no próprio movimento espírita, pessoal, acho que até compartilhei uma palestra com o Eduardo Henrique, que ele fala sobre a casa mental, e não só o Eduardo foi apenas um exemplo, mas tem se falado muito no movimento espírita sobre isso, né? Sobre a saúde mental, né? A saúde mental atrelada à saúde espiritual, né? Então é importante, muito importante isso, que nós vivemos tempos de transtornos mentais, nós vivemos tempos de depressão, mal do século XX, continua sendo mal do século XXI, ansiedade, sem dúvida, está nascendo aí pessoas com cada vez mais com um grau alto de ansiedade. Então, por aí vai. Então, ter uma mente desequilibrada, saiu até um desequilibrado, mas é desequilibrado, está sendo uma situação que a gente pode considerar como, entre aspas, normal, mas que não deveria ser normal, né? Deveria ser anormal, na verdade, mas está acontecendo tanta coisa em volta. Acho que a própria tecnologia, a própria internet ajuda também nesse sentido, o celular, o uso do celular excessivo e por aí vai. Mas, e outras questões também, o mundo que é tudo para ontem, né? Quem trabalha em empresa sabe disso, que é tudo online praticamente, o resultado tem que ser rápido e por aí vai. Então, existe uma pressão muito alta em torno da pessoa, que causa esse desequilíbrio mental, né? Por isso que o André Luiz fala, esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem de uma mente desequilibrada. Nosso irmão, aqui, voltando para ele, está limitado fisicamente por, olha só, raios destrutivos que alcançaram a zona motora durante muito tempo. Os raios destrutivos emitidos por quem? Por outros irmãos, quem? Desencarnados, e até mesmo encarnados, mas, nesse caso, desencarnados, que atingiram a zona motora. Então, pelo fato de ele estar sem andar, sem se locomover, sem enxergar, sem ouvir, justamente devido a esses raios destrutivos. Provavelmente, o capítulo não fala sobre isso, tá? Mas pelo conhecimento da doutrina espírita que nós temos, e pelo que nós já ouvimos e lemos, e
e assistimos, enfim. Se nós pegarmos esse irmão e se esse irmão for submetido a um tratamento espiritual, eu não posso dizer que ele vai recuperar os movimentos na sua plenitude, mas ele pode, sim, recuperar alguma coisa, porque ele vai ser submetido a um tratamento espiritual para justamente o quê? Limpar, né? Para justamente dissipar esses raios destrutivos que alcançaram essa zona motora, como o André Luiz comenta aqui. Então, o tratamento espiritual é um dos remédios que a gente pode utilizar para essas questões. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Aí, os médicos aí de plantão, psicólogo de plantão, cadê a Bela? A Bela até saiu, tá por aí? Tá aqui. Tá vendo só aí, ó, viu? Presta atenção nisso. Paulo César Frutuoso fala muito sobre isso, né? Paulo César Frutuoso é médico, né, e espírita, né? E ele tem diversos livros publicados. Acho que todos aqui conhecem ele, pelo menos já ouviram falar dele um pouco, né? Tem alguns livros que ele fala justamente sobre a importância da integração da medicina com a parte espiritual, né? E ele conta um caso, acho que de uma amiga dele que estava fazendo uma cirurgia com ele, e a amiga dele consegue enxergar, ela médium, obviamente, com vidência, e ela consegue enxergar durante a cirurgia o órgão afetado, e ele consegue interceder, enfim, ele não fala o nome dela, ele poupa o nome dela, até um pedido dela, se não me engano, ele conta isso nas suas palestras, mas acontece, tanto é que esse caso motivou ele a escrever um de seus livros, Medicina Mediúnica do Futuro, se não me engano. O nome do livro é esse. Então, o que André Luiz está colocando aqui é uma coisa, isso, tempos, né? Desde que a obra foi publicada. E fala da importância da integração, a importância de unir medicina mais espiritismo, né? Porque essas duas uniões, pelo que eles estão comentando aqui no capítulo, vai servir de base para uma nova medicina, para um novo modelo, né? Para uma nova forma a ser seguida. Porque, como André Luiz fala, acho que não foi nem André Luiz, foi Calderaro, se eu aplicar a medicina não vendo o espírito, é como se fosse uma coisa oca. Como se fosse uma coisa oca. A partir do momento que eu começo a enxergar também a parte espiritual, beleza, as coisas se completam. Nesse trabalho de cirurgia espiritual, falava muito sobre isso, nesse que eu participei. Falava muito sobre isso. Você quer fazer um tratamento espiritual, quer fazer uma cirurgia espiritual, ok, beleza, pode fazer. Agora, jamais esqueçam de cuidar também da parte física com o médico da Terra. Que as coisas têm que andar juntas, de mãos dadas. Porque muitas pessoas iam lá porque, às vezes, não tinha condição financeira de ir no médico, fazer um exame, e aí acabavam recorrendo a um tratamento, a uma cirurgia espiritual, coisa desse tipo. Só que não é assim que a banda toca. Precisa realmente ter essa outra via, precisa ter essa outra mão, digamos assim, que é justamente o trabalho aqui do médico. Então, André Luiz chama atenção, Calderaro chama atenção. Tempos depois, o Dr. Paulo César Frutuoso também vem chamando bastante atenção sobre isso e por aí vai. Daqui a pouco a Bela também está chamando atenção sobre isso. Vamos lá. Então, gente, só para lembrar, são esses 4 remédios. Opa! Vocês estão aí? Estamos. Sim. Estamos beleza. Eu vi um barulhinho aqui no computador, pensei, que deu BO de novo. São esses 4 remédios espirituais que nós temos.
né? Prece, importante, gente. Prece, só uma observação, talvez para deixar mais claro. Quando eu falo em prece, não é só o Evangelho no Lar, não, tá? São as nossas preces individuais. Quando a gente for dormir, quando a gente levantar, né? Tem gente que abre o olho na cama, já dá um salto e começa o dia. Eu não consigo ser assim. Eu fico um tempinho na cama, faço minha prece, dou a minha espreguiçada para depois levantar. Se me tirar da cama antes disso, vou conhecer um outro Ricardo durante o dia todo. Então, tem os seus momentos, né? Então, a prece é importante nesse sentido, né? O tratamento espiritual, falamos muito sobre o tratamento espiritual aqui, evangelho lá, importantíssimo, e as cirurgias espirituais para aqueles casos que tal método for recomendado. Nem sempre é 100% recomendado, mas em alguns casos é recomendado. Lembrando que cirurgia é no espírito, não é cirurgia física, no espírito, né? As pessoas às vezes confundem isso também. Gente, até aqui, dúvidas? Não, nenhuma. Ok? Uhum. Tudo bem? Você está apresentando, Ricardo? Na verdade, peraí, deixa eu ver aqui. Não. Ah, tá. Tá bom. Não. O negócio já não está muito bom por aqui. Não? Vamos deixar assim. Não sei o que houve hoje. Eu sei que se é internet, se é alguma coisa aqui do computador, mas enfim, mas está indo, né? Aos trancos e barrancos, mas está fluindo, né? Então, gente, olha só quanto ensinamento tem só nesse capítulo, né? Só nesse capítulo. Quanto ensinamento que Calderaro, André Luiz, esses abnegados amigos espirituais, eles nos trazem. E o que a gente tem feito com esses conhecimentos? Não muita coisa. Praticamente nada, né? E será que não está na hora da gente repensar algumas coisas, rever alguns valores, rever um pouco os nossos hábitos, nossos costumes, nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de nos ver, né? Jesus mesmo já nos ensinou isso, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse como a si mesmo, esse amar a si mesmo. É isso, da gente prestar mais atenção, cuidar um pouco mais da gente, cuidar um pouco mais da nossa saúde física e mental também, e consequentemente espiritual, né? Tem uma frase muito bacana, que não é espírita essa frase, fala sobre as vibrações, né, que nós não devemos, não sei exatamente a frase, assim, palavra por palavra, sílaba por sílaba, mas a mensagem que ela tem a nos dizer é o seguinte: nós não devemos permitir que as vibrações negativas possam nos atingir. Nós devemos pensar sempre o quê? O contrário, sempre o oposto. Ao ouvir uma vibração negativa, nós devemos contradizer isso com uma vibração, um pensamento, um sentimento, o quê? Positivo. Isso neutraliza, né? Essa frase não é espírita. Eu li isso em algum lugar, com alguma ou médica, alguma coisa assim. Eu achei bem bacana. Isso já faz tempo, por isso que eu não lembro, mas a ideia ficou. Então a gente tem que ter essa pegada, né? É importante. Vamos lá. Agora sim, Matheus, estou compartilhando. Vou tentando compartilhar. Show. Tá apresentando. No Santuário da Alma, capítulo 8º. Aí tem um outro irmão chamado Marcelo, é uma outra história. É uma história até bem interessante desse irmão chamado Marcelo, que pode acontecer com todos nós. E André Luiz, junto com Calderaro, eles começam, na verdade, contextualizando nesse sentido. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes. E a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energia que necessitava. Voltando aqui. Telo, ele era estudioso da doutrina espírita, ele era um abnegado trabalhador da seara espírita. Por isso que a espiritualidade estava comentando, que era de triunfo integral.
Olha só, olha o perigo aí. Né? Por que será que André Luiz traz esse caso? André Luiz está contextualizando aqui o quê? Um caso de um trabalhador espírita. Que, no caso, foi com o Marcelo, mas pode acontecer com qualquer um de nós. É para a gente realmente ficar atento. Vamos voltar aqui. Marcelo diz o seguinte: a proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, esse conhecimento das verdades divinas é o estudo que ele vem fazendo, né, dentro da doutrina. E a proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que esforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que me desinteressando da edificação espiritual, voltam as perturbações com intensidade. Opa, peraí. Então, o Marcelo, além de um trabalhador espírita, de um estudioso da doutrina espírita, ele admite que passou, se ele largar isso, ele passa por um processo o quê? De perturbação espiritual. Né? Então, André Luiz apresenta esse caso, não assim, tem uma justificativa, né? Ricardo, todo trabalhador espírita passa por perturbação espiritual. Verdade ou mentira? Mentira. Alguns, ok, verdade, né? Porque nós temos uma história, cada um de nós, trabalhadores da seara espírita, temos a nossa história, temos a nossa caminhada. Uns são espíritas desde que nasceram, outros são espíritas depois de uma certa idade. Outros tentam ser espíritas e não conseguem ainda ser espíritas. Então, tem várias situações aí envolvidas. Uns tentam aplicar o evangelho e não conseguem aplicar o evangelho, né? Mas pelo menos está tentando. Um dia vai, pelo menos alguma coisa aplica. Então, no caso do Marcelo, ele está tentando, né? Ele está estudando, está trabalhando, só que ele mesmo deu a deixa. Que se ele largar isso, o que acontece com ele? Cai em perturbação. Vamos lá. Não quer dizer, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender só uma coisa. Não quer dizer que tudo que está escrito aqui no capítulo, então isso vai acontecer comigo. Eu vou recorrer a tia Simone para tia Simone. Não é isso, tá? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Porque às vezes né, alguns têm até é normal, até eu já vi isso muito acontecer. Eu li no capítulo tal, no livro tal, que eu, como trabalhador espírita, posso sofrer, exemplo, obsessão. Opa, então eu vou recorrer ao presidente da casa, ao dirigente da casa, porque, olha, para ele me orientar alguma coisa para eu não ser obsidiado. Gente, não é isso, tá? Não tem nada a ver, só para deixar claro, tá? Vamos lá. Marcelo tem um pretérito exercido nas paixões e excessos de autoridade. Exerceu enorme poder que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais. Então, ou seja, em encarnações passadas, ele abusou do poder, né? Abusou da autoridade que ele tinha. Ele era extremamente inteligente, mas moralmente o quê? Pouco desenvolvido, né? Pouco inteligente do ponto de vista moral.
Marcelo não se encontra perfeitamente curado. A reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Então, de novo, Calderaro, de novo, André Luiz está colocando, mais uma vez, as condições mentais aí no contexto. Marcelo espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, presa de convulsões. E aí, André Luiz e Calderaro começam a introduzir um conceito novo a respeito de uma enfermidade chamada convulsão, né? Algumas pessoas têm essa patologia que a respeito de uma convulsão cerebral. E o que Calderaro vai colocar aqui é que Marcelo, ele, ao se distanciar das questões espirituais, dos estudos, do seu trabalho, se deixar influenciar por essas perturbações, que muitas das vezes vêm do passado, vêm de outra encarnação, ou até mesmo desta, mas no caso vem de outras encarnações, ele acaba tendo o quê? Convulsão. Porque a convulsão, nesse caso especificamente, no caso dele, é gerado por um fator o quê? Espiritual. Que a partir do momento que esses maus espíritos se aproximam dele, o que acontece? Os centros nervosos são abalados, aqueles raios destrutivos lá do capítulo anterior atingem a zona motor, né, do cérebro, o córtex cerebral. A zona motor ela é atingida a ponto de abalar a estrutura perispirítica e a estrutura motora a ponto de gerar no corpo físico o quê? Convulsão. Tremedeira, né? Fica se debatendo o tempo todo. Então, espírito e corpo físico, eles não se entram em conexão, né? Um está desequilibrado com o outro, né? Isso acontece com o Marcelo. Isso acontece com o Marcelo. A partir do momento que ele se distancia, né, dos conhecimentos da lei divina, acontece com ele dessa forma. Ricardo, uma dúvida. Quer dizer que toda pessoa que tem convulsão é por problema espiritual? Não. Não. Né? Não é por problema espiritual. Pode ser, sim, por situações físicas diversas, mas não necessariamente. Não é 100%. Toda vez é por problema espiritual. Não é. Mas existe, sim, o que André Luiz está colocando aqui com Calderaro, que existem algumas situações que podem ser, sim, por problemas espirituais, por débitos que foram ele mesmo pegou esses débitos de outras existências, assumiu esses débitos de outras existências. Na atual, não. Quando nós reencarnamos, né, nós somos, assim, de certa forma, beneficiados pelo esquecimento do passado. Né? Nós não lembramos das outras existências. Então, mas só que a gente traz, né, na nossa organização perispirítica, no nosso perispírito, nós trazemos todas essas heranças, todas essas reminiscências do passado, a ponto de que, mesmo num outro corpo, num corpo diferente, nós conseguimos nos conectar com esses inimigos, vamos chamar assim, do passado. E eles conseguem nos enxergar, eles podem nos reconhecer. Então, não é pelo corpo físico, é pela nossa energia, é pela nossa evolução espiritual. Né? É pela nossa evolução espiritual. Então, nós trazemos isso, não tem dúvida. Isso nos abala. No caso dele, abalou a tal ponto de que a parte motora também foi afetada, da mesma forma no capítulo anterior pelo menino, né? A parte motora também foi afetada, a ponto do caso do Marcelo causar as chamadas crises convulsivas. Vamos voltar aqui para o texto.
Para o texto, para o slide, no caso. Gente, dúvidas? Nada, nada? Nenhuma por enquanto. Tudo tranquilo, cara. Aí vem, ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral. Por que não consolidou o equilíbrio integral? Porque ele está estudando, está se esforçando, está trabalhando, né? É por isso que ele não está totalmente equilibrado. Ele está ainda ligado a velhos resquícios ainda. Então, ele sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lidiam, afastando-se da necessária harmonia. Antigamente, a minha irmã é psicóloga, né? E ela conta alguns casos. Ela não está mais exercendo a profissão, mas já exerceu durante muito tempo. E ela conta alguns casos que, casos como esse, eram feito tratamento de choque. Era comum dar tratamento de choque. A pessoa é epilética, a pessoa tem crises convulsivas, vamos aplicar choque, vamos dopar, vamos internar, botar aquela camisa de força. E isso era comum. E eu vou até mais além, se bobear, ainda ocorrem casos como esse ainda, se bobear, tá? Mas antigamente era muito comum, principalmente até na época da Segunda Guerra Mundial, etc. e tal. Então, quando você traz a visão espírita, quando você traz o conhecimento espírita, e quando você aplica esse conhecimento num tratamento espiritual para essas pessoas, às vezes até diminui, ou se mantém um equilíbrio, e a pessoa para com isso, né? Assim, ela, na verdade, volta a ter um equilíbrio como deveria ter tido, mas não teve oportunidade ainda. Mas ela volta ao equilíbrio dela. Então, antigamente, era muito comum isso, né? De aplicar determinados tratamentos, entre aspas, de choque para esses irmãos que eram considerados como efetivamente loucos. Fulano está louco, porque fulano está ali, está mordendo o ombro, está tendo crise epilética, está tendo, sei lá, enfim, qualquer outra situação semelhante. Mas não. Por isso que lá atrás, Calderaro, junto com André Luiz, estão enfatizando muito. A medicina humana deve andar de mãos dadas com a parte espiritual. Porque vai ter o quê? Mais sucesso, métodos mais eficazes e por aí vai. Né? Então, a partir do momento que eu trago a parte espiritual, eu aplico um tratamento espiritual para irmãos como o Marcelo, por exemplo, caramba, por que ele parou de ter crise convulsiva? Por que as convulsões pararam? Foi pelo uso da medicação, ou a troca da medicação. Não. A medicação pode ter surgido o seu efeito. Ok. Mas não foi só para a medicação. Foi também por quê? Pelo tratamento espiritual. Foi também pelo esforço que ele teve de estar mais empenhado nas leituras, nos estudos, no trabalho espírita. Isso tudo conta a ponto. Na média, conta a ponto. Diga, Carla. Carla. Pergunta rápida. Não pode demorar, não tem problema algum. Temos todo o tempo do mundo. Esse dano que causa o sistema nervoso é só o sistema nervoso central ou periférico também? Tudo. Sistema nervoso, estamos falando aí de tudo. Central, no modo geral. Toda a estrutura ela é abalada. Toda a estrutura. É por isso que causa tanto dano motor, né? Sim, exatamente. Tá bom. Obrigada. Aí hoje, e isso está também diretamente relacionado também a todos os tipos de transtorno mental, né? Todo tipo de transtorno mental. Se a gente parar para observar, hoje em dia nós temos aí, em média, uma farmácia em cada esquina no Rio de Janeiro. Nas outras cidades, outros estados, não deve ser diferente.
Mas por que será que tem tanta farmácia em cada metro quadrado? Porque a única... por causa do comércio. As pessoas querem ganhar dinheiro porque sabem que farmácia dá dinheiro. Beleza, a farmácia dá dinheiro, ok. Vamos supor que isso seja uma verdade, beleza. Mas se a farmácia dá dinheiro, porque tem muita gente o quê? Doente. Tem muita gente doente. E não são só doenças físicas. Vão na farmácia em busca de um remédio que cure sua doença física, ok. Mas por trás dessa doença física tem também uma doença, o quê? Espiritual. Eu lembro muito bem, no final da cirurgia espiritual, desse trabalho que a gente participava, tinha sempre uma orientação do médico espiritual. E geralmente a orientação era a mesma para todos os pacientes. Evite mágoa, evite rancor e evite ressentimento. Ele sempre falava isso. Evite mágoa, evite rancor, evite ressentimento. Porque a mágoa, o rancor, o ressentimento são causadores de abalos perispiríticos, são causadores de doenças. Cristalizam no corpo físico, através de alguma doença, algo que aconteceu. E essa cristalização do corpo físico tem sua origem aonde? No espírito. Mágoa, rancor e ressentimento. Porque a maioria das pessoas hoje em dia, se nós observarmos, são pessoas que geralmente trazem algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento, algum tipo de dor, né? E em excesso. Não quer dizer que nós não devemos ter. De preferência, mas só que é impossível, nós sempre trazemos alguma coisa. Só que aí entra o quê? A questão do autoconhecimento. Aí entra a questão de, opa, eu estou me observando, eu estou me enxergando, e eu não posso ficar assim dessa forma. Eu preciso dar a volta por cima, eu preciso sair disso. Para quem pode, né? Para quem tem um pouco de conhecimento, não quer dizer, gente, estou falando aqui que espírito não pode ter isso, não. E pelo contrário, espírita não só pode, como tem. Né? Existem muitos espíritas doentes. Tanto que a gente sabe, o André Luiz fala sobre isso em alguma obra, que eu agora não lembro qual é, que existe uma região do plano espiritual dedicada aos espíritas quando desencarnam. Eles vão para essa área do plano espiritual. Então, ser espírita é uma tarefa inteiramente responsável, sim, tem sua responsabilidade, sim, mas precisamos arcar com as consequências. Não é botar um rótulo no peito, sou espírita, mas se a gente não trabalhar intimamente, se a gente não ter aquele pensamento, olha, hoje eu quero fazer diferente, hoje eu quero me tornar uma pessoa melhor. Se a gente não tiver esse espírito, vamos chamar assim, esse pensamento, não vai dar certo no final. Não é apenas um crachá aqui escrito espírita que vai modificar, né? Então, quando André Luiz falou isso, acho que foi André Luiz ou foi Emmanuel? Foi André Luiz. Que existe uma área do plano espiritual que está dedicada lá a esses espíritos. Né? Então, para a gente justamente prestar atenção. Alguém levantou a mão aí? Simone. Não, só a Cristina que colocou aqui que Tá, o um comentário. hospital dirigido por Eurípides Bassanufo para receber os espíritos. Show, beleza. Tá vendo só? Vamos voltar aqui. Ó. Então, de novo, antes de compartilhar aqui, não quer dizer, isso não é um puxão de orelha para todos nós, nada disso, é apenas um ponto de atenção, vamos chamar assim. Né? Porque ser espírita, eu trabalhei na casa espírita durante 40 anos. Para a espiritualidade, vai falar o seguinte, tá, mas e daí? O que você fez para você? O que você se transformou? Em nada. Eu sempre fui a mesma pessoa. Pois é, aí fica difícil, né, meu irmão?
É isso que a espiritualidade fala. Agora, se você empregou o conhecimento na sua transformação moral, ok. Se você auxiliou um irmão, uma irmã, ok. Porque algumas pessoas pensam ser espírita é a mesma coisa que ser médium. Não. Não. Eu posso ser espírita tentando praticar o quê? Os ensinamentos do Cristo. Sim, beleza, está valendo. Amando a Deus, amando ao próximo, amando a si mesmo. É o suficiente. Chico dava muito mais valor aos atendimentos que ele fazia, aquelas pessoas que formavam fila lá em Uberaba para serem atendidas por Chico, do que nos livros psicografados por ele, do que as cartas que ele psicografava. Não, não era isso que ele dava valor. Não era a psicografia, não eram os livros que ele dava valor. O que ele dava valor realmente eram os atendimentos que ele prestava aos necessitados. Né? Simone, vou passar um pouquinho hoje, pouca coisa, tá? Sem problema. Tá, Te garanto que de meia-noite não passa. Não, então tô tá bom. brincando. Tá. Tem tempo. Vamos lá, meu filho, compartilha aí, abre aí, isso, abriu. Vamos lá. O organismo perispiritual guardava a lembrança, lembrando aqui que a gente está falando aqui do Marcelo, né? O organismo perispiritual guardava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se a violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe desvaíram, né? Afastando-se da necessária harmonia. Então, observe que tudo tem a ver com o nosso equilíbrio, né? Tudo tem a ver com o que nós conectamos. Nós estamos em contato sempre, não só com o nosso ambiente interno, mas também com tudo que acontece à nossa volta. E nós não devemos permitir que o externo abale o interno. Isso é importante. Né? Esse é um trabalho extremo de autocontrole. O ambiente externo não deve abalar o ambiente interno. Muitos de nós, às vezes, até deixamos levar, né? Deixamos que o ambiente externo nos desestabilize. E a gente não pode permitir que isso ocorra, né? Então, por isso que Emmanuel falava sempre, olha, vigiai e orai, né? Primeiro vigiai, depois orai. Quer dizer, vigilância, sempre vigilância. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica. Observe que sempre a gente está falando aqui, desde os capítulos iniciais, organização perispirítica, estrutura perispirítica, perispírito, a importância do perispírito, gente. Estudem sobre isso, leiam mais sobre isso. Né? Esse assunto está lá na codificação, está lá no Livro dos Espíritos, fala sobre isso, o Livro dos Médiuns fala sobre isso. As obras de André Luiz falam sobre isso, né? Tem livros específicos que falam sobre o perispírito. Então é importante a gente estudar muito sobre o perispírito, né? É importante. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados, que no caso é a crise, né? Os hipnóticos são úteis só na áspera fase da absoluta ignorância mental. Né? A hipnose, no caso que ele está falando aqui. Quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. No caso do Marcelo, cuja consciência já acordou na espiritualidade, o remédio mais eficaz é a fé positiva, autoconfiança e o trabalho digno, em pensamentos
enobrecedores. Então, eu posso até dizer aqui que no caso do Marcelo, na verdade, não só no caso do Marcelo, mas qualquer doença que nós possamos passar, né, que se nós estivermos sempre vinculados a um estudo, a um trabalho na doutrina, isso já é um remédio preventivo, na verdade. Então, o estudo não traz só o conhecimento, né? O estudo não traz só a parte doutrinária propriamente dita, mas ela também fortalece os laços da alma, através de conhecimento, através de informação, através... E como que a gente pode aplicar também esse conhecimento, como que a gente pode aplicar também essa informação que nós recebemos, né? Então, isso é importante, da gente prestar atenção sobre isso. Grupos de estudo como esse, seja virtual, seja presencial, não importa, na verdade, muitos deles faz com que a gente interrompa algumas conexões que nós tivemos e restabelecemos outras conexões, façamos outras conexões com amigos espirituais vinculados a esse tema, a essa energia. E a certa vez, um grupo de estudo presencial, no caso, mas isso vale para o virtual também, com certeza. Mas, no caso, foi para presencial, né? Teve um médium vidente que, inclusive, participou desse grupo, que ele viu a presença espiritual, alunos da espiritualidade indo estudar junto com a turma, bem bacana, a vidência, no caso. Foi muito legal. Então, isso ocorre, gente. Na verdade, o mundo físico e o mundo espiritual, a gente separa, né? Aqui é o mundo físico, lá, olha até para cima, lá é o mundo espiritual. Mas não, na verdade, tudo é uma coisa só, né? A gente separa, não sei por que a gente separa. Na verdade, tudo é uma coisa só. Aqui e lá. Lá e aqui não existe, é tudo mundo espiritual, né? Vamos lá. Voltando aqui, no caso do Marcelo, cuja consciência já acorda a espiritualidade, o remédio mais eficaz é a fé positiva, a autoconfiança, trabalho digno e pensamentos enobrecedores. E a mensagem para que a gente possa refletir é essa frase. Não é uma frase longa, uma frase pequena, mas para a gente sempre ter isso na mente. Todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. E que lei é essa? É a lei de Deus. É a lei de Deus. Todo desequilíbrio promana do afastamento da lei, das leis morais. Né? Nós temos ali 10 leis morais, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. 10 leis morais. Né? E se nós afastarmos das leis, alguma coisa está errada. Está lá, a lei do trabalho, a lei do progresso, né? E, claro, sobre a lei maior que é a lei de Deus. Então, vale aí como uma, digamos assim, uma sinalização que André Luiz está dando, uma sinalização que Calderaro também está dando. Se observe mais. Você está se afastando da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade, que é a lei maior. Está se afastando dela? Então tem alguma coisa errada. Então você tem que se aproximar dela. Se aproximando dela, você estará, espiritualmente falando, mais saudável. É isso que ele está falando aqui. Na essência é isso. Né? Acabou dando tempo. 22 horas. Gente, dúvidas, comentários. Foi um pouquinho corrido hoje. Foi um pouquinho atropelado em função dessa questão da tecnologia. Mas eu acho que, se não deu, a gente repete no próximo mês. Simone. Foi ótimo. Foi ótimo. Não, deu sim, não atropelou nada, não. Foi ótimo encontro. Muito obrigada. Tá, que isso, imagina. Muito obrigada mesmo. Cristina, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. A minha voz é que está um pouco esquisita porque eu estou usando o aparelho, mas eu acho que dá para entender. Tranquilo. Então, eu convido a todos nesse momento para fecharmos os nossos olhos
e nos mantermos da melhor forma, mais confortável que nós pudermos, para darmos graças a Jesus, aos amigos espirituais, por todos os conhecimentos que recebemos hoje, que possamos nos manter vigilantes, mesmo diante das atribulações da vida, uma vez que nós estamos aqui também para crescermos e nos melhorarmos diante desses fatos que contribuem, às vezes, para o nosso desequilíbrio. Que possamos contar sempre com a benemerência e a assistência dos nossos amigos espirituais. Agradecemos a eles por essa oportunidade e pedimos a sua orientação, sempre que for necessário. E assim, agradecemos também pelo fim do estudo dessa noite e que possamos estar em reflexão até o próximo estudo no mês que vem. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Deus. Obrigada, Cristina. Lembrando a todos que no próximo mês, um dos capítulos vai falar sobre mediunidade e que sábado agora, não tem nada a ver com o André Luiz, mas sábado agora também a gente vai falar sobre isso lá no GRESC, na reunião pública presencial. Eu ia falar isso, então estão todos convidados, viu, para estar com o Ricardo, pela sorte, na É a terceira vez na Você semana. vai ter que me aturar, os banhos enjoar de mim no sábado. E aturar, o Ferri está feliz da vida. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Ricardo, pessoal. obrigado. Beijo, Tchau, gente. gente. Boa Até noite. sábado, né? Até sábado. Vamos nos encontrar até sábado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ricardo, foi excelente, viu? Excelente. Eu não sei o que houve hoje, vou ser bem Não sincero. tem isso. Meu amigo. Eu estava no quarto,